Bem-vindo ao programa. Boa tarde, Vera. Tudo bem? Muito obrigado. Doutor, cardiologista Daniel Medeiros Moreira, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, seção Santa Catarina, hoje fazendo visita então para a gente, conversando um pouco mais sobre esta área tão importante, sobre esse órgão que é vida, né, doutor? Sim. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre importante a gente poder passar para todos os telespectadores algumas noções sobre fatores que podem ser, fatores que podem provocar doença cardiovascular. Nós estávamos conversando há pouco sobre a questão da morte também, né, rápida, súbita, entre aspas, de João Diniz, um dos empresários do Brasil, que chamou muita atenção, mais uma vez, essa questão da prevenção, dos cuidados, da visitação ao médico, do se observar, né, doutor? Sim, isso é muito importante. No caso específico do João Diniz, se cogita, na verdade eu não conheço o histórico dele, que ele tenha sofrido de uma alteração por conta do que se chama de cardiomiopatia hipertrófica. Essa entidade, uma entidade em geral genética, que provoca alterações do coração, que ele fica mais musculoso, e isso facilita o aparecimento de arritmias. Uhum. E costuma ser uma causa importante de morte em atletas. Só que não é tão comum quanto a entidade que mais mata, que é o infarto. Certo. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das... O infarto é o principal? Sim. Das doenças ligadas ao coração? Sim. Em ambos os casos, a gente pode estabelecer formas de monitorar e prevenir. No caso da cardiopatia hipertrófica que eu mencionei, no caso do João Diniz, exames complementares e até uma história bem feita, o exame físico ele consegue detectar. Então, provavelmente, se foi esse o caso, ele sabia que ele possuía esse problema. Parece que sabia, já acompanhava de alguma forma, Isso. Né? E, por incrível que pareça, no caso da cardiopatia hipertrófica, em alguns casos, nós somos obrigados a tirar uma das formas de prevenção do infarto, que é o exercício físico. Que ele amava, disse que era uma dificuldade para ele, né? Apaixonado pela atividade física. Não é à toa que a gente já viu. Bom, a gente já viu atletas profissionais. Não é porque você é malhado, bombado, faz atividade física, que a gente está livre de ter um problema cardíaco. Exato. Não que o sedentarismo seja desculpa para não fazer nada, né, eu doutor? até tomo muito cuidado com relação a isso. Esse é um caso muito específico. A cardiopatia hipertrófica, ela é uma forma de doença cardiovascular que aumenta o risco de morte na atividade física. Foi o que causou, por exemplo, a morte do jogador Serginho, do São Caetano, alguns anos atrás. Então, nesse caso específico, a atividade física ela pode causar problemas. Certo. Mas é algo muito pontual, é algo mais raro. O que mais mata, como a gente falou, é o infarto. É o infarto. E esse, sem dúvida nenhuma, atividade física é uma das formas de prevenção, não a única. Sim, é uma das formas de prevenção. O que causa o infarto? São várias possibilidades. Sim. O infarto é o que nós chamamos de uma doença multifatorial. Ela tem vários fatores que, somados, podem provocar o infarto. Então, por vezes eu vejo pacientes que sofreram um infarto, saíram bem, assim, puxa, eu tenho uma vida tão regrada, eu sou tão cuidadoso, eu não fumo, não bebo, não pratico atividade física, e mesmo assim eu tive um infarto. A genética pode ser um contribuidor. Então, genética, muito bem. Genética, então, quem tem o histórico familiar, tem alguém na família que já teve infarto, que já teve algum problema, é um fator de risco. Tabagismo, sem dúvida nenhuma, colesterol elevado, sedentarismo, e, consequentemente, obesidade, principalmente obesidade abdominal. Tem alguns outros fatores que, às vezes, são pouco mencionados, mas que alguns trabalhos acabam trazendo como fator de risco cardiovascular. Por exemplo, a falta de consumo de frutas e vegetais. Sério? Coisa aí. Os fatores psicológicos, por exemplo, estresse, ansiedade, depressão. Um nervoso muito grande, uma irritação muito forte pode promover. Mesmo que a pessoa esteja de boa, não tem nenhum tipo de sintoma, mas uma irritação, um nervoso, uma falta, um susto muito grande pode promover um infarto. Sim. Na realidade, se coloca isso como um fator que ele vai provocando aos poucos. A doença que provoca o infarto é a aterosclerose. É a deposição que habitualmente o pessoal chama de gordura nas artérias. E isso se inicia de uma forma muito lenta, pode iniciar já na infância, Sim. se não forem tomadas as medidas preventivas. E em algum momento essa placa ela se rompe e aquilo ali acontece o infarto ou, em outros casos, se essa placa estiver em outro território, por exemplo, o AVC. É claro que um pico pressórico ocasionado por um transtorno de ansiedade, um estresse, isso aí pode ser um fator gatilho. Não que isso seja o fator causado isoladamente. Certo. Mas sim, é um pode fator ser que... um gatilho.
pode provocar. Doutor Daniel, existe hoje diversos tratamentos, né? E está muito avançado as cirurgias. Eu lembro quando se falava, na década de 50, 60, das pessoas que precisavam da cirurgia cardíaca, poucos sobreviviam, inclusive. Foi um avanço. Hoje nós tivemos um avanço muito, muito forte, muito grande da medicina em relação às cirurgias e os tratamentos cardíacos, certo? Sim, sim. Na realidade, tanto de conhecimento das cardiopatias quanto cirurgias e mais, do tratamento farmacológico. Porque em alguns casos, lá na década de 60, 70, que se fazia cirurgia, hoje... Não haveria necessidade. Exatamente. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples e também não quero que ninguém que, porventura, tenha algum problema cardiovascular interprete isso de uma outra forma, mas uma lesão coronariana estável, o paciente que tem dor para, por exemplo, para caminhar, subir um morro, e ele já sabe que ele tem uma lesão estabelecida nas coronárias e está tratada e acompanhada pelos médicos, em alguns casos não há necessidade nem de angioplastia nem de cirurgia, mas da manutenção de um tratamento com alguns medicamentos. Ótimo. E as mudanças de estilo de vida, que envolve dieta, atividade física, abandonar cigarro, tratar diabetes, tratar colesterol. Diminuir o são colesterol, os fatores de risco. As dosagens, né? E são questões, por exemplo, colesterol, a gente não sabe, porque é silencioso, mas tem até criança, gente, com problema de colesterol alto. Adolescentes, muitos, não é só pessoal da fase adulta aí, ou quem já está na melhor idade. Exato, e aí tem um grande problema. Há essa percepção de que na nossa rotina diária, os hábitos de vida têm se tornado mais precários. Com alimentação inadequada, verdade, falta de atividade física e obesidade. E isso gera, além de aumento do colesterol, obesidade, o sedentarismo, que são os fatores de risco, diabetes, que são fatores de risco que podem provocar a aterosclerose e, consequentemente, o aumento da incidência de infarto. Bom, o que precisamos, então, com todo esse avanço da medicina, com o conhecimento e até tratamento médico, é ter os sintomas, ou é ter a prevenção antes mesmo dos sintomas. Isso é possível? Como, doutor? Como é que se faz a prevenção do cardíaco? Primeiro passo, identificar os fatores de risco e tratar. Muito bem. Isso para qualquer outra doença cardiológica. E segundo, naqueles casos em que a gente não tem habitualmente uma pressão alta, não tem diabetes, há a possibilidade do seu cardiologista fazer uma avaliação e estratificação de risco cardiovascular. Okay. Identificar se o seu risco é um risco baixo, moderado, alto e, se for o caso, pedir algum exame complementar para ver se há necessidade ou não de um tratamento sobre isso. Pense isso, tá? Porque às vezes no final de semana a gente abusa, vai jogar aquele joguinho do final de semana, corre que nem uns doidos que estava aí sedentário, parado em casa, no escritório, depois pode ter problema, gente. Não custa fazer um exame, fazer uma prevenção. Exato. O conhecimento existe, os tratamentos também. E o objetivo aqui é vida e vida com qualidade. Obrigada, doutor. Muito obrigado, Vera. Vou voltar outras vezes. Gostei muito da sua explanação, das suas informações, tá? Teria muito mais para a gente falar ainda sobre o nosso coraçãozinho, mas a gente deixa para um outro momento. Claro, estou à disposição. Até uma próxima.